precisa de nós. O Senhor não precisa da minha capacidade. O Senhor não precisa da minha inteligência. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Oh Pai, que privilégio temos de podermos te adorar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite, queridos. Graça e paz. Agora. E assim, que bom que eu vim. Que bom que você veio. Coisa boa. Estarmos na união dos santos. Em um culto como esse. Sabe? Talvez eu sei que você fique talvez um pouco mais empolgado quando a igreja está lotada. Mas fique sabendo que o Senhor só precisa de 2 pessoas aqui. Onde tiver 2 ou mais, ali eu estarei. Aqui tem mais 2, então o Senhor está aqui. Amém? Enquanto eu estava orando aqui nesse momento de oração, a frase que veio no meu coração, que o Senhor colocou foi: jogue as armas no chão. Experimente de mim. Jogue as armas no chão. Experimente de mim. Sabe que às vezes a gente está fazendo tudo na força do nosso braço. A gente está querendo resolver tudo. A gente está querendo fazer a parte de Deus. E é assim à noite, queridos, que a gente vai aprender a jogar as armas no chão. E dizer: Deus, agora é com você. Diga assim: o que eu não posso fazer, Deus pode. Sabe? E a gente precisa aprender. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quem não sabe se aquietar por dentro, vive em pânico por fora. Deus não quer que vivamos em pânico. Deus não quer, irmão, que você viva em pânico. Amém? E não se trata de ser passivo. Aquietai-vos não se fala de não fazer nada, mas se fala de ser rendido. Quando você se rende a Deus, você consegue se aquietar por dentro. E o pânico que está fora, aquele que quer te dominar aqui fora, começa a ter menos força sobre a sua vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 1:34. Você conhece bem essa história. No 6º mês de gestação, não vou começar a ler do 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Ele será grande. Diga assim comigo: ele é grande. A Bíblia diz assim: e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Diga comigo: o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como pode isso acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Veja o que está acontecendo com essa mulher aqui. Ela recebe uma visitação de um anjo. Deus. Ela recebe uma visitação de um anjo que diz para ela que ela, ainda que esteja virgem, ela vai ser mãe de um rei, que o seu reino não terá fim. E ela pergunta: como assim? Eu sou virgem. E o anjo fala: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tem alguns que falam sobre o primeiro, né? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Sabe que, como é que seria isso? O anjo dá um norte para ela, dizendo que o que ia acontecer na vida dela, e ela ia precisar romper com a lógica natural. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre isso.
Maria não tinha nenhuma garantia. Ela só tinha uma visitação de um anjo só. Não é todo dia que a gente recebe visitação de anjo. Mas ela teve uma visitação de um anjo, mas ela não tinha garantia. Ela pergunta como, e o anjo responde a ela: o poder do Altíssimo te cobrirá. E aquela mulher precisava confiar naquela palavra. Para que fosse romper a lógica, ela teria que se submeter àquilo que o anjo estava falando para ela. E a Bíblia diz que ela diz: faça em mim. No 38 diz: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito. E o anjo a deixou. Em outras versões diz: e cumpre em mim o seu querer. Diga assim comigo: cumpre em mim o seu querer. Sabe que Maria, ela não tinha garantia. Você também não precisa de garantia. Diga: eu não preciso de garantia. Ela não tinha uma garantia humana. Maria não entendeu, mas Deus liberou uma palavra sobre a vida dela. E tudo que ela precisava é acreditar. Acreditar sem ter explicações humanas para aquilo. Sabe que nem todas as vezes você vai ter uma explicação. Humanamente, muitas vezes você não vai ter explicação. Mas ainda assim, queridos e queridas, nós precisamos continuar crendo naquilo que o Senhor falou sobre nós. Sabe que Maria, ela mostrou uma disposição. Ainda quando o anjo pergunta ela mandou perguntar como vai ser, o anjo dá uma resposta para ela. Possivelmente uma resposta que talvez ela nem entendeu. O Espírito Santo virá sobre você. Hoje nós entendemos, porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos o que aconteceu. Você sabe que nasceu Jesus e nós sabemos tudo o que aconteceu, mas ela não sabia. Ela sabia que ela ia ser mãe de um rei, que o seu reinado não teria fim, que ela era vítima, mas o Espírito Santo ia descer sobre ela, mas ela disse: se eu sou serva do Senhor, se cumpre em mim. Sabe que você não precisa de explicações de Deus. Porque às vezes nós estamos querendo que Deus nos explique. Deus te dá uma palavra e você ainda quer a explicação daquilo. Você não precisa de uma explicação. Você não precisa nem de uma lógica humana. Se existe uma palavra de Deus no seu coração, aquilo que Deus falou com você, você só precisa crer naquilo e dizer: Pai, faça em mim o teu querido. Amém. Por quê? Porque nós não precisamos de explicação. Por quê? Porque tem coisas que nós nunca vamos entender, mas nós precisamos nos disponibilizar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: Maria se disponibilizou quando ela disse: cumpre em mim. Ainda que ela não tivesse uma explicação, ainda que não tivesse uma lógica humana, ainda que ela naquele momento não tivesse segurança nenhuma, mas cumpre em mim. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos disponibilizar. Que bom que você está aqui, querido. Que bom que você veio. Que bom que você veio para ter um culto com Ele. Porque, irmão, você não veio aqui só cultuar comigo. Você veio aqui cultuar com Ele. E para isso nós precisamos nos disponibilizar para Ele. Porque não adianta eu vir aqui no culto, escutar um louvor bonito e ir embora. Não, nós precisamos querer nos disponibilizar a ter um culto, a querer Ele. E assim, que bom ter um culto com Ele. Que bom, irmão. E às vezes a gente precisa entender isso, que às vezes Deus libera uma palavra, Deus te dá um comando, Deus fala algo que vai acontecer na sua vida e você fica tentando procurar uma explicação humana. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser o plano? Você quer que Deus te explique tudo? Você quer que Deus te fale tudo? Você quer que Deus te diga os próximos passos? Eu vou casar com quem? Com como vai ser? Quem vai ser meu filho? Onde eu vou morar? Você quer saber de tudo? Diga assim: eu não preciso de explicações. Você não precisa de explicações de Deus. Você precisa de Deus, não da explicação. Sabe? Aí Deus te dá uma palavra: será que você vai para as nações? Não sei qual foi a palavra que o Senhor lhe falou. E você quer saber como é que vai ser. E talvez o anjo esteja dizendo para você: o Espírito Santo descerá sobre você, te cobrirá com a sua sombra. E é tudo que você vai precisar responder: se cumpre em mim. Se cumpre em mim. O segundo ponto que eu queria dizer é que Maria não se posiciona como alguém especial. Ela não se posiciona: uau, agora eu vou ser mãe de um rei, que o seu reinado não terá fim. Não. Ela apenas desenvolve confiabilidade. E
É isso que nós precisamos desenvolver. Sabe? Minha vida não pertence a mim. A Bíblia diz que Paulo dizia: eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Quando você entende quem é o Espírito Santo, você entende a quem você entregou a sua vida e você entende que a sua vida serve a um propósito maior. Não é o que eu quero realizar, não é o meu sonho, não é o que eu quero fazer, mas é o que Ele quer fazer. Aleluia. Por quê? Porque a minha vida é dele, e se minha vida é dele, existe um propósito maior. Maria não estava contabilizando. Maria não chega para o anjo e diz: mas eu sou noiva, e eu vou casar, e ele vai me querer, e como é que vai ser? E o que vão falar? Não, se cumpre em mim. Se cumpre em mim. O que é que ela está desenvolvendo aqui? Confiabilidade. Confiabilidade em quem? Em alguém maior. Quem é esse alguém maior? É Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você está aqui dentro, você precisa entender que existe um propósito maior na sua vida. Muitas vezes os seus sonhos vão estar ligados a isso, outras vezes não, mas que possamos responder: eu não tenho nada de especial. Não sou eu que sou especial aqui. Especial é Ele, que se cumpre em mim, o teu querido. Faça em mim o que precisa fazer. Faça em mim aquilo que foi dito. Às vezes, queridos, a gente precisa soltar um pouco as armas, soltar um pouco aquilo que a gente tem como precioso. E entender que nós temos um propósito maior. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele não é um visitante, querido. Ele não é alguém que vai e volta, que vem só para saber como você está. Não, Ele habita. Ele é operoso, Ele é poderoso, Ele é eficaz. Ele está em você para um propósito maior. Que propósito maior é esse? Fazer a vontade do Pai. Esse deve ser o seu propósito. O que é que vai você fazer? O que é que você deseja? O que é que você quer alcançar? Fazer a vontade do Pai. Esse deve ser o nosso sonho. Essa deve ser a nossa vontade. Os nossos olhos precisam brilhar, irmão, nisso. A gente está numa geração em que aceita Jesus, entra na igreja para realizar suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para prosperar para si mesmo, obedecer a Deus vai trazer riquezas. Por quê? Porque quando você realiza o que Deus tem para você, automaticamente você vai ser abençoado. A Bíblia diz que os planos de Deus traz um fim desejoso para nós. Mas essa não deve ser a nossa busca. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Buscar primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deixe as coisas serem acrescentadas para você. Corra atrás de Deus. Deixe as coisas correrem atrás de você. Você só precisa ter um objetivo. Você precisa só ter um alvo. Assim ser como Maria. Seja feito em mim, conforme o teu querer. É o que, Jesus? Estou me entendendo. Mas você também não precisa me explicar. Hoje eu conversando com uma pessoa e a pessoa fazia assim: mas olha, Deus falou comigo, mas eu queria entender. Eu fico perguntando como? E Deus não responde. Mas Deus não te dá explicação. Às vezes a gente fica tratando Deus, irmão. Entenda, Ele é o Criador. Você está aqui por causa dele. Não é assim? Nós estamos aqui por causa dele. A Bíblia diz que é por ele são todas as coisas. Então existe um propósito maior. Deus não precisa me explicar nada. Não precisa nem ter lógica humana, assim como eu falei. Você não precisa nem ter explicações. Você só precisa desenvolver disponibilidade e confiabilidade. Eu me disponibilizo para Ele e eu confio nele. Eu me disponibilizo para Ele e eu confio nele. E todas as outras coisas vão chegar. Mas os meus sonhos precisam estar em primeiro lugar. Querer agradar o coração de Deus. Essa deve ser a minha prioridade. Esse deve ser o meu anseio. E para isso nós temos o Espírito Santo, que é alguém igual. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paracletos. Ele é um professor, conselheiro, eficaz, poderoso, operoso. Você entende quem está com você? Ninguém é maior do que eu. Sabe, eu até anotei aqui. Você não é sobre Deus ser capaz. Você não precisa confiar que Deus é capaz, porque isso nós sabemos. Você só precisa confiar que Ele é bom.
Que Deus é capaz, nós sabemos. Que Deus é capaz, Ele pode tudo. Mas você precisa confiar que Ele é bom. Porque quando você entende que Ele é bom, você sabe que os planos dele na sua vida é melhor do que o seu. Às vezes o que está acontecendo com a nossa vida? Nós entendemos que Ele é capaz, que Ele é poderoso, mas nós não confiamos na bondade de Deus. Porque nós temos medo do plano dele para a nossa vida. Se você acredita que Deus é bom, você consegue se disponibilizar para Ele. Porque você sabe, ainda que eu não entenda, o fim será proveitoso. Ainda que eu não entenda, Ele é bom. Ainda que não tenha explicação, Ele é bom e não vai fazer nada de mal na minha vida. Deus está mandando eu largar isso, Deus está mandando eu agarrar isso, Deus está mandando eu fazer isso. Eu posso fazer porque Ele é bom. Eu não preciso entender. Talvez não tenha nem explicações, mas eu sei que Ele é bom. A Bíblia diz que nele não há nem sombra de dúvidas e nem variações. Deus não tem dia, queridos, que Ele se acorda de mau humor. Não tem dia que Deus diz assim, hoje todo mundo vai viver comigo. Deus não tem esse dia. Ele é bom todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então Ele é bom. Se Ele é bom, eu posso ficar em paz. Se eu chego para você e digo assim, beba essa água, provavelmente, para quê? Beba. Se você confia que eu não faço nada de mal, você bebe. Ainda que você nem saiba direito para que vai servir. Mas você sabe, Letícia não vai fazer nada de mal. Sabe que a gente precisa ser assim com o Senhor? Às vezes Deus está dizendo, vai, faz. Vai dar o passo, vai vir, vai largar isso. E a gente fica, por quê? Porque não está confiando na bondade de Deus. Que Ele é capaz, você sabe, mas você precisa entender que Ele é bom. E se Ele é bom, você pode ficar tranquilo. Que o casamento dá certo. Os filhos dão certo. O emprego dá certo. Está tudo certo. Por que dá certo? Porque Ele é bom. E se Ele é bom e Ele é o Deus da minha vida, eu posso fazer como Maria. Seja feito em mim o teu querer. Eu quero que você saia daqui, querido, nessa noite, com essa confiabilidade em Deus aflorada. Eu posso dizer para Deus, faça em mim. Por quê? Porque Ele é bom. Porque os planos dele sobre a minha vida são bons. Não só porque Ele é capaz, mas Ele é bom. E quando você entende isso, você consegue se render. Por isso que a Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Por que se aquieta? Porque você sabe que Ele é bom. O diagnóstico chega, mas você não se treme. Por quê? Porque Ele é o quê? Ah, mas chegou o dia mau. Mas você está quieto. Por quê? Porque Ele é bom. Você confia nessa bondade. Uma vez me disseram assim, você é muito forte. Eu digo, eu não sou forte, eu sou segura. É diferente. Eu tenho segurança que o meu Pai é bom. Eu me seguro nisso, que é impossível Ele me deixar na mão. Porque é um Deus que enviou o seu próprio filho, irmã, eu sou mãe. Eu não tenho coragem de dar um beliscão e jogar na sua causa, irmão. Quanto mais entregar ela na cruz. Mas a Bíblia diz que Deus entregou o seu próprio filho, Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. Você acha que Ele ia botar a gente no mundo para deixar a gente na mão? Você acha? Então, quando o diabo lançar sobre a sua cabeça que Deus te abandonou, que você está sozinho, que não tem jeito, você precisa lembrar para Ele, é impossível Deus me deixar na mão. É impossível Deus me deixar na mão. Por quê? Porque Ele é bom. E nele não há nenhuma sombra de dúvida, nele não tem variação, nele não tem mau humor. Deus, Ele me ama e Ele é bom. Por causa disso eu posso dizer, se compreendiam, teu querido. Sabe que quando você é criança, alguém diz assim, fecha o olho. Você fecha? Fecha nada. Fecha pra quê? A gente tá adolescente, às vezes aquele amigo, fecha o olho. Você não fecha não. Porque você sabe, vem alguma pegadinha aí. Mas sabe que com Deus não tem pegadinha? Com Deus não tem surpresas ruins. Com Deus você pode se disponibilizar e confiar, porque Ele é bom.
Talvez você não entenda agora, talvez não tenha uma lógica agora, talvez não tenha uma explicação agora, mas no final vai dar certo. Porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para trazer um fim desejoso para você. Mas para isso a gente precisa ser como Maria. Ela até perguntou como. O anjo deu uma resposta que não deu muito tempo algum, não. Seja feito em mim conforme o teu querer, né? De Deus eu quero. Amém? Você só precisa entender que Ele é bom. Enquanto eu estava orando, dizendo, pai, eu ministro o quê? Ministra que eu sou bom. Só isso. Ministra que tem bondade e fidelidade de Deus, acompanhando meu povo durante todos os dias. Que com Deus não existe surpresas ruins. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Tem noção de como Ele é bom. Até maldição Deus transforma em bênção. Tem um Deus melhor que esse. Você não precisa ser forte, você só precisa ser seguro. Eu tenho um bom pai. Eu tenho um bom pai. A minha vida está segura. Nele, Ele é bom, não existe nada de mal nele, não existe, talvez eu não entenda, talvez eu não tenha explicação, mas eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é bom. E por causa dessa confiabilidade, essa disposição do coração, Maria experimentou uma das maiores manifestações da glória de Deus que alguém poderia experimentar. Ela gerou sem concepção sexual e ela gerou Jesus. Por quê? Porque ela se disponibilizou. Porque ela confiou. Quando nós nos disponibilizamos, nós damos a oportunidade ao Espírito Santo de se manifestar. Toda vez que você se disponibiliza para Deus, você está dando chance ao Espírito Santo de se manifestar na tua vida. E sabe por que as manifestações do Espírito estão tão escassez nesse tempo? A gente vê tão poucas manifestações porque nós não estamos nos submetendo ao governo de Deus. Nós estamos querendo governar a nossa própria vida. A gente não existe mais, seja feito o que Deus quiser. Não, você tem um plano e diz, Deus abençoa. Sabe que você precisa pegar os seus planos e mostrar para Deus, é isso mesmo, Deus, aqui? Vê aqui, está aprovado. Não, a gente pega os nossos planos e simplesmente ora, diz, Pai, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo, abençoa aquilo. Como se Deus tivesse a obrigação de abençoar e fazer aquilo que queremos. E é por isso, irmão, quando nós não nos submetemos ao governo de Deus, não há manifestação. Mas quando você se submete ao governo de Deus, há poder e manifestação para a sua vida. Há poder. Poder de transformar, poder de curar, poder de restaurar, poder de restituir, poder de haver provisão, poder de cura. Por quê? Porque você está submisso ao governo de Deus. E eu não estou falando de ser submisso a apenas a igreja, a regras humanas, não. Ser submisso ao governo de Deus. Me disponibilizar para Ele. Para fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Amém? Sabe? E o que eu acho interessante é que Maria escuta o anjo. O anjo aparece para Maria, ela consegue ver e ouvir. Isso significa que existe um ambiente, irmão, que Deus quer operar. Qual é o ambiente que você está se metendo? Será que nesse ambiente que você está se metendo, dá para o anjo chegar e falar com você? Qual é o ambiente que tem gerado? O pastor fala muito aqui sobre perdão, sobre amargura, sobre essa... A gente precisa perceber qual é o ambiente que eu estou andando, qual é o ambiente que eu tenho gerado. E eu preciso dele. Eu preciso gerar um ambiente com ele. Por isso que eu falei, você venha para um culto com ele. Nós precisamos de um ambiente para estar com ele. A sua vida tem que ter rendição, irmão, todos os dias. Não dá só para se acordar de manhã e dizer, Pai, abençoa, abençoa, abençoa. Não, você precisa ter tempo com o Senhor. Você precisa. Letícia, mas eu só tenho 10 minutos livres. Não faça esses 10 minutos seus melhores da sua vida. Eu estava lendo um livro, esqueci, o mestre chamando, e a escritora fala, às vezes minha casa está cheia de visita, eu recebo muita gente na minha casa, porque eu sou mulher de pastor, mas às vezes eu vou para o carro. E eu passo 10 minutos lá orando, porque eu sei que eu não posso ter um dia sem a presença do meu Deus.
E o único lugar que eu encontro isso é dentro do carro. Eu digo, eu vou ali rapidinho na vizinha. Eu entro dentro do carro, me deito lá para ninguém me ver e eu tenho meus 10 minutos com o Senhor. Nós precisamos ter um tempo com Deus na nossa rotina, para que a gente gere um ambiente da manifestação dos planos de Deus. Maria não foi um solo de resistência. Ela estava pronta para gerar. Ela estava pronta para dizer, faça em mim. Que solo você tem sido? Que solo tem sido a sua vida? Será que é um solo disponível, de confiabilidade, ou um solo de resistência ao governo de Deus? Deus querendo fazer as coisas e a gente arrumando de qualquer jeito. Quem resiste não prova da glória de Deus. Diga assim, eu não sou resistente. Nós não podemos resistir àquilo que Deus quer. Se faça em mim, Senhor. Se faça em mim. E sabe que toda vez que a gente desobedece, ou que a gente é resistente com a direção de Deus na nossa vida, vai ter perca, vai ter prejuízo. Mas quando você obedece, a Bíblia diz que há bênção na obediência, irmão. Quando você obedece os comandos do Senhor para a tua vida, a bênção chega para você. Seja obediente. Seja disponível. Tenha confiabilidade na bondade de Deus. Sabe? Crie um ambiente para que a glória de Deus possa se manifestar. O Espírito Santo, que é eficaz, que é poderoso, que é operoso, habita dentro de você. Você não precisa, nem eu, esperar que chegue o culto de quinta ou de domingo para que a gente prove da presença de Deus. Nós podemos provar disso todos os dias. Aquietar e você saber que eu sou Deus não significa que você vai estar parado. Você não vai se apavorar, você não vai estar preocupado, mas você está gerando. Feito uma galinha chocando. Você já viu uma galinha chocando? Ela está lá paradinha, mas de vez em quando você vê que ela se mexe para lá, se mexe para lá. Por quê? Porque ela está chocando. Você é uma chocadora de Deus. Você é uma chocadora dos planos de Deus. Eu estou quieto, estou tranquilo, mas eu estou chocando. Eu estou na presença de Deus para chocar os planos do Senhor para a minha vida. Eu coloco calor nisso, que ele crente precisa ser crente. O que é isso? Eu preciso estar envolvido na presença de Deus. A presença de Deus precisa fazer parte da minha vida. Assim como aquela galinha está trazendo calor para aqueles ovos, nós estamos trazendo calor para os sonhos de Deus. Calor para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Amém? Por isso nós nos submetemos e precisamos fazer algo com Ele. Chega, irmãos, de colocar os nossos planos. Dá para Deus abençoar e seguir a nossa vida sem Jesus. Às vezes a gente já aceitou Jesus, nós já temos o Espírito Santo, mas nos nossos planos não está cabendo Ele. Por quê? Porque nós não ouvimos. Por quê? Porque Deus manda fazer de um jeito, a gente faz de outro e a gente quebra a cara, irmão. E não vale a pena. Deus planejou você para você ser um sucesso. Então, assim como Maria, confia que Ele é bom, se disponibiliza e diz, Senhor, faça em mim. É para fazer o que agora? Gera os planos de Deus em você. Perceba, querido, e crie um ambiente para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Como eu falei, Maria não confiou na imutabilidade de Deus, no poder de Deus, não, ela confiou que Ele é bom. E se Ele é bom, nós podemos confiar nos planos de Deus para nossas vidas. Eu não preciso ter medo de futuro, eu não preciso ficar apavorado com falta, com aquilo que vai acontecer, porque Deus é bom. E como é que eu crio essa confiabilidade? Estando na presença dEle. Se eu estou na presença de Deus, eu posso soltar as minhas armas. Porque eu sei que quem não está comigo sou eu. É Ele. Se eu estou na presença de Deus e eu estou nele, eu posso largar os meus argumentos. Eu posso largar a minha defesa. Por quê? Porque eu sei que é Ele que toma conta da minha vida. E Deus planejou você para isso, para que você seja um sucesso. Para que você esteja nele, se submeta e faça algo com Ele. Mais uma vez eu repeti, você não precisa entender, você precisa ter lógica. Faça algo com Deus, com Ele, para Ele. Obedeça aos direcionamentos do Senhor. E não tem coisas que não tem receita de bolo. Era muito bom se tivesse a receita. Como o casamento dá certo. Como criar filhos. Não existe esse manual.
Não existe. Então eu preciso estar com Ele para aprender dele e viver com Ele. Aí dá certo. Eu me disponibilizo e eu confio. Assim como Maria, faça em mim. Diga assim: eu sou uma chocadeira dos planos de Deus. Sabe, aquele bebê nasce, às vezes quando o bebê nasce pequenininho, botam-se ele na incubadora. Para quê? Para que ele receba calor e cresça. Às vezes Deus falou algo com você. Se você não estiver confiando nisso, coloca calor nisso. Quando você está na presença de Deus, irmão, você faz com que o exterior fique pequeno diante de você. Você já provou disso? De estar com medo de algo, de achar que algo é grande demais, mas aí você entra na presença de Deus e passou. Esse sentimento de desespero passou. Essa tristeza avassaladora passou. Essa agonia passou. Por quê? Porque a presença de Deus faz a gente se aquietar por dentro. Faz com que a gente não ande apavorado. Você não anda ansioso. A Bíblia diz: não ande ansioso por coisa alguma. Por quê? Como é que eu faço isso? Na presença dele. Colocando calor naquilo que Deus fala para mim. Como é que eu coloco calor? Tendo uma vida de oração e na presença de Deus. E por causa disso, Maria experimentou da manifestação da glória de Deus. Você quer experimentar de manifestações? Irmão, eu quero. Eu quero experimentar de manifestações da glória de Deus. Então eu preciso confiar. Eu preciso me disponibilizar. E eu preciso gerar esse ambiente. Eu preciso gerar esse ambiente em mim. Sabe? Se cumpre em mim. Quando você diz assim: Senhor, se cumpre em mim, significa que você está disponível para gerar o céu. Você não está aqui nesse mundo, irmão, para ficar rico e ir para o shopping. Você sabia disso? É maravilhoso ir para o shopping. Mas você não está aqui para isso. Tem coisa maior para você fazer. Tem coisa maior que Deus quer que você faça. E nós precisamos entender, irmão, isso. Sabe, nós precisamos estar disponível para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Me usa. Uma das minhas orações tem sido: Pai, não tem nada que o Senhor for fazer nessa terra, conta comigo. Eu quero fazer parte. Eu não quero só trabalhar para mim mesmo, criar filho para mim mesmo, viver uma vida para mim mesmo. Não, Senhor. Eu quero participar de algo que o Senhor esteja fazendo. O que é que o Senhor está pensando para esse mundo? Me bota dentro. Sabe que a gente precisa entender isso? A gente precisa elevar o valor da nossa vida. Por quê? Porque o mundo está só focando na produtividade. Quanto mais riqueza, né? Quanto mais coisa você faz. Mas a gente precisa perceber o que é que Deus, gente, tem para a nossa vida. Você só é feliz fazendo o que Deus tem para você. Você sabia disso? Se você não faz o que Deus tem para você, você nunca vai ser feliz. Você só é feliz cumprindo aquilo que Deus tem para você, porque Ele criou um plano para você. E só cabe você dentro. Não cabe mais ninguém lá, só cabe você. E você só cabe nele. Enquanto você não encontra isso, você não é feliz. Sabe, quando Deus me trouxe para cá, para Itabaiana, eu nunca imaginei sair da capital para o interior, nunca. Nunca imaginei ser por Aracaju, vivi, me criei, não tenho família interior nenhum. Tudo bem em Aracaju. Mas quando o Senhor me levou, na verdade, quando eu casei, Deus já tinha colocado na cidade no meu coração, quando a gente foi transferido para cá. E eu ficava: meu Senhor. Mas eu estava feliz por dentro. Naturalmente falando, a mudança estava sendo do maior para o menor. Mas por dentro, existe uma felicidade tão grande dentro de mim. Tão grande, tão grande, tão grande. E eu entendi que o melhor lugar para se estar na presença de Deus é fazendo aquilo que Ele deseja. Às vezes, naturalmente, vai estar pensando que você está trocando o maior pelo menor. Mas se você estiver cumprindo aquilo que Deus tem para você, irmão, vai trazer bênção. Estar no centro da vontade de Deus traz bênção para nossas vidas. Amém? Você quer enriquecer, seja obediente. Você quer enriquecer, seja obediente. Então a gente precisa orar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aberto. O que é que o Senhor tem para fazer? Me inclua. Senhor, eu estou aberto. Se cumprir em mim o teu querer. É o que? Eu quero fazer parte. O que é que o Senhor tem para mim? Eu quero cumprir.
E o resto chega, irmão. Chega descanso, chega remédio, chega dinheiro, chega tudo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Deus te assistencializa quando a tua vida é dele. Por quê? Porque ele é bom. E desde que eu cheguei aqui em Itabaianinha, eu sou muito mais próspera. Eu sou muito mais feliz. Eu sou muito mais abençoada. Eu posso até dizer que eu sou um pouco mais rica. Porque prosperidade é uma coisa, né? Riqueza é em valor mesmo. Eu posso dizer que eu estou até mais rica. Por quê? Por estar cumprindo aquilo que Deus falou no meu coração. Fica tranquilo, dá certo. Deus quer que nessa noite você entenda que você não precisa de explicações. Você só precisa confiar que Ele é bom. Assim como uma criança confia no seu pai. Confia. Vai dar certo. Às vezes Deus está mandando largar algo, entrar em algo, fazer algo. Eu não sei mesmo. Quais são as direções daquilo que Deus está falando no seu coração. Mas confia. Confia e você vai provar nas manifestações. E sabe que quando ela fala assim, como é que vai ser isso? O anjo responde, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo virá sobre você e te cobrirá com a tua sombra. Ei, tudo no reino de Deus acontece primeiro no reino do Espírito. Tudo que é de Deus acontece primeiro no reino espiritual. E o anjo responde para ela, vai descer sobre você, o Espírito Santo, e ele vai cobrir com a sombra dele. Sabe o que significa sombra? Cobertura, ambiente, capacidade maior. Diga assim, ninguém é como ele. Ninguém é como ele. Sabe que Deus não precisa da sua capacidade. Deus nos dá capacidade, é diferente. Deus não procura pessoas capazes. Deus faz a gente ser capaz. O que Deus procura mesmo é o quê? Verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Aí às vezes você fica, meu Deus, eu não sou capaz, eu não sei fazer, mas eu sou tão pequeno, Deus está dizendo que quem me dá capacidade sou eu. Porque o que eu estou procurando não é capacidade, eu procuro adoradores. Você é adorador, eu te faço capaz. Você me adora e eu te faço capaz. Você me adora e eu te faço capaz. Às vezes, irmão, a gente está no culto, até nosso louvor é tímido, porque o irmão do lado tem uma voz melhor que a nossa. Irmã, bota essa voz de taquara rachada para rachar. Mas deixa que a sua adoração chegue no Senhor. Seja inteiro para Deus, seja intenso nisso. Se entrega a Ele. Sabe por quê? Porque o irmão do seu lado não vai garantir a tua vida. O irmão que está do teu lado nem morreu na cruz com você, então está tudo bem. Às vezes eu chego aqui no culto, não sei se vocês já perceberam, eu sempre falo algo para o pastor. A mesma coisa, eu sempre digo, me deixa. Só me deixa aqui. Porque eu e meu Deus a gente se resolve. Eu adoro e Ele me entende. Eu adoro e Ele me torna capaz. É com Ele que eu tenho que prestar atenção de conta, não é com o humano, irmão. Não é com o humano que você presta atenção. Ai, porque eu tenho vergonha. Que vergonha? Vergonha de quê? De adorar, de se ajoelhar, de orar? Tenha não. Dê o seu melhor, cultue com Ele, para Ele, com Ele. Ah, não é que vão dizer, problema que vão dizer. E eu que não seja, né, uma pessoa que diga, que a gente saiba perceber que no reino espiritual, no ambiente espiritual, irmão, existem manifestações. Um adora de um jeito, um canta de outro, outro chora, outro pula, outro corre, está tudo bem. Faz a sua parte aí. Por quê? Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Deus não está em busca de gente capacitada. Capacidade Deus dá. Ele é capaz para isso. Ele é bom para isso. Ele só precisa que você seja adorador. Amém? Então, sombra significa cobertura, ambiente, capacidade maior. Esse ambiente, irmão, faz com que a sombra de Deus te cubra quando você está no ambiente da presença de Deus. E você tem uma capacidade maior. Você tem uma cobertura. Sabe, esse ambiente, querida, é fazendo Ele em nós. A Bíblia diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É uma habitação, não é um lugar de visitação. Você habita lá e por causa disso, você é coberto por uma capacidade maior. Você é coberto por uma presença maior. Por quê? Porque você está na presença dele. A habitação fala de comunhão. Eu preciso ter comunhão com Deus. Porque quando eu estou tendo comunhão com Deus, a sombra dele vem sobre a minha vida. Amém. Então existe graça, existe favor, existe capacidade. Sabe? Você consegue se aquietar. Aquela gastura, vai-se embora, porque está tudo bem. Porque
nele, a sombra dele está sobre você, e você fica tranquilo, que ainda que você não tenha capacidade, ele dá. Por quê? Porque ele não precisa de capacidade, ele precisa de adoração. Amém? Amém? Agora, se você não se desenvolve nisso, se torna carnal, animal. Você se torna um animal no reino de Deus. Não é vontade de Deus, irmão, que sejamos assim. A vontade de Deus é que você seja espiritual. A vontade de Deus é que você prove a vontade dele, que você seja dele, que você participe das coisas dele. Sabe? E isso faz você gerar. Então eu confio, eu me disponibilizo, mas eu gero também um ambiente. Eu gero um ambiente para que as manifestações de Deus alcancem a minha vida. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu habito lá, eu tenho comunhão, eu conheço a voz dele. Se o anjo falar comigo, eu sei, vou saber que é um anjo. Como é que está a sua intimidade com Deus? Se um anjo vir falar com você, você sabe que é um anjo ou pensa que é demônio? Você precisa pensar nisso, irmão, porque é um anjo. Na Bíblia, não é aquele ser bonitinho que aparece no filme de criança, não, assim. Não é tão bonitinho um anjo. A Bíblia fala de anjo de 7 cabeças, não sei quantas asas. Um anjo nem de longe parece um ser humano. Então, se um anjo aparece para você, como é que está a sua comunhão com Deus? Será que você percebe que é anjo? Ou você bota para correr? Sabe que você precisa pensar nisso? Você precisa gerar, irmão, esse ambiente. Um ambiente que Deus vai falar, você vai dizer, eu sei que ele é meu pai. Sabe, quando a gente conhece muito alguém, Giovana conhece tanto o carro do pai, que quando o menino parou o carro, a moto, ela sabe que é ele. E todas as vezes que ele chega em casa, ela se esconde. E ele faz, cadê a filhinha de papai? Obrigatório. E ela, só é eu, né? Se for eu chegando, às vezes eu vou pro assim, ela se esconde. Mãe, pergunta assim, cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Mas ela sabe o som do carro, o som da moto. Pode chegar todos os vizinhos, ela sabe o som. Irmã, nós precisamos saber o som de quando é Deus falando com a gente. Deus falou com você, você precisa dizer, rapaz, eu sei que é Deus. Eu conheço. Eu conheço quando é Ele falando comigo. Eu conheço quando a direção é dEle. Eu conheço quando é a presença dEle. Eu sei que é Ele. Por quê? Porque você habita lá. Você tem comunhão lá. Você tem relacionamento. E se você tem relacionamento, você não se engana. Se relacione com Ele. Para você saber. Mas como? Ai, não. Como é que eu vou saber que é o plano de Deus? Se relacionando com Ele. Aí você vai saber que é dEle. Você vai saber que Ele está falando com você. Porque, como eu falei, tem coisas na nossa vida que não tem forma de bolo. Vai ter coisas que só buscando a Deus a gente aprende. Tem coisas que só Deus vai dizer pra gente. Tem coisas que só Deus fala com a gente. Como? Na palavra. Deus manda pessoas, irmão, manda. Que bênção que tem pessoas usadas por Deus. Mas Deus quer falar com você. Diretamente com você. Para o seu coração. E você precisa, irmão, escutar a voz de Deus. Porque se a gente não escutar a voz de Deus, a gente é carnal. E carnal vive não. E Deus não quer que a gente vive em erro. Amém? Deus quer que a gente vire um gerador. Assim como Maria, o anjo fala, eu estou nesse ambiente, eu escuto, eu me disponibilizo e eu confio que Ele é bom. E foi isso que o Senhor me trouxe aqui para falar para vocês, que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, a mensagem que eu queria falar era totalmente outra. Mas ontem orando, Senhor, é isso. Disponibilidade, confiabilidade e ambiente. Você confia, você se disponibiliza e você gera esse ambiente. Esse ambiente de comunhão e de relacionamento. Isso é gerado. Relacionamento com Deus a gente gera. Não vem pronto não. Ninguém acorda hoje, eita, que vontade de orar, vou passar o dia todo orando. Não, irmão, não tem não esse dia. Deixa eu dizer, esse dia não tem, não existe esse dia. É a gente mesmo que diz, rapaz, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar. Eu vou me colocar nesse ambiente. Eu vou me fazer disponível para Deus. Eu vou me colocar nesse ambiente que a gente está correndo tanto, ouvindo tantas vozes, que a gente não dá tempo para que Deus fale com a gente. E às vezes a gente precisa silenciar, colocar as coisas no mudo, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele quer comigo.
Sabe? Parar e perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer hoje? O que é que o Senhor quer de mim agora? Sem pressão. O que é? E você vai ter as suas experiências com o Senhor. Vai ser diferente da minha. Vai ser diferente do irmão que está do seu lado. Cada um vai ter o seu relacionamento. Mas que importa que a gente possa olhar para ele e dizer: se cumpre em mim, teu querido. Faça em mim, Senhor. Faça em mim. Confia que Ele é bom, irmão. Vale a pena viver os planos e os sonhos de Deus. Vale a pena deixar algumas coisas. Vai ter sempre que deixar algo. O Espírito Santo vai nos encaminhar para isso. Por quê? Porque adorador se rende. Vale a pena deixar algumas coisas, deixar alguns caprichos, alguns sonhos, algumas coisas. Seguir a direção de Deus sempre vai valer a pena. Por quê? Porque Ele é bom. E os planos dele para a sua vida serão cumpridos, irmão. Serão estabelecidos. Deus não te deixa na mão. É impossível Deus te deixar na mão. Você tem noção que é isso? Confia nisso, que é impossível Deus te abandonar e te deixar na mão. Então vale muito a pena você ser um gerador dos planos de Deus. Você ser mesmo aquela galinha chocadeira. Eu estou quieta, mas eu estou aqui chocando o que Deus quer para mim. Por fora nada está acontecendo, mas tem calor aqui. Vai nascer. Sem explicação humana, às vezes sem fora da lógica, mas você sabe a voz de Deus. Deus nos chama para isso, irmão, para experimentar das manifestações do Senhor. Como é bom, irmão, poder provar da presença de Deus. Como é maravilhoso isso. Como é bom você saber que tem um Deus que quer se relacionar com você. Olha que incrível. O Criador do mundo inteiro criou árvore, planta, Adão, Eva, o bicho tudinho. Tudo que tem nesse mundo de bom foi Ele que criou. Ele quer ouvir tua voz. Às vezes eu fico aqui só na minha cabeça, imaginando comigo mesmo, né? Às vezes Deus está lá, os anjos tudo cantando. Deve ser bonito. Aí você começa a adorar, e Deus faz um pouquinho mais baixo. Meu filho começou. Você já imaginou isso? Anjos, querubins, serafins, só um pause, porque agora os meus filhos, eu preciso ouvi-los. Ah, mas minha voz está cara rachada, a minha também é, mas Deus quer ouvir. Você imaginou isso? O quanto Deus quer você, o quanto Deus quer contar com você. E vale a pena. Por quê? Porque além disso tudo, obediência gera bênção. É você obedecendo e sendo abençoado. Você obedecendo e sendo abençoado. Obedecendo e sendo abençoado. Ele diz: mas eu nem tenho capacidade, eu nem sei como fazer. Fica tranquilo, Deus abençoa, dá-lhe a capacidade. Deus coloca seu nome na boca de alguém. Deus bota papel, Deus cria lei, Deus tira a lei. Deus muda as coisas de lugar. Deus faz olhar para você e dizer: rapaz, eu gostei de você. Não sei não o que tem em você. Quem já teve essa experiência? Mas eu nem sei o que tem em você, mas assim, nunca fiz isso para ninguém. Mas para você faz. Que é isso? É a graça e o favor de Deus te acompanhando. Deixa eu chamar o louvor. Essa é uma noite de você saltar as suas armas. A Bíblia diz que nem é por força, nem é por violência. Que não é na força dos nossos braços. É com o Senhor. E não, isso melhora tanto. Isso nos ajuda tanto. Isso faz você fazer. Quem já fez aquela faxina, assim, tá pensando em fazer uma faxina em casa, de repente, você contrata alguém, aquela pessoa cheia. Ainda bem. Ai, que maravilhoso, que alívio. Sabe que às vezes é isso que Deus quer fazer com a gente, trazer alívio. Eu sinto como se fosse isso. É uma noite de alívio. Eu sinto como se Deus estivesse dizendo: me deixa eu cuidar disso. Deixa eu resolver. Ah, mas meu marido. Deixa Deus cuidar disso. Ah, mas meus filhos. Deixa eu cuidar disso. Ah, mas as contas. Deixa eu cuidar disso. Deixa Deus cuidar dessas coisas. Se disponibiliza e confia. Confia que Ele é bom. Confia que Ele não vai te deixar na mão. Talvez não tenha explicação, talvez não tenha lógica, mas Deus te chama para esse lugar. Quando você está na presença de Deus, aquilo que é pressão, aquilo que é grande, começa a perder as forças.
Por quê? Porque a presença de Deus traz manifestações. E as manifestações diminuem a força daquilo que está fora. Quando eu cheguei aqui, a palavra que veio no meu coração foi: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você pode ficar de pé. E eu queria nessa noite te convidar a você experimentar um pouco disso. A você chamar o Espírito Santo para cultuar com você. Que tal você chamar o Espírito Santo para cultuar com você? Que tal você chamar o Espírito Santo para orar com você? Que tal você gerar com Ele, dar atenção a Ele, fazer com Ele, perguntar o que Ele quer? Talvez você diga: Letícia, eu não tenho experimentado da presença de Deus. Eu não tenho tido uma vida de comunhão. Ei, deixa eu passar para trás. A Bíblia diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Essa é uma noite de você avançar em comunhão com o Senhor. Eu queria que o louvor dedilhasse algo, cantasse algo, mas eu queria que você fechasse os teus olhos, pudesse levantar as suas mãos, ou se ajoelhar, ou se deitar, não sei como é que você vai fazer. Mas eu queria mesmo que você provasse dessa paz, dessa alegria, dessa força, desse vigor, dessa manifestação da presença de Deus. Onde começa um relacionamento novo, assim diz o Senhor. Tem pessoas nessa noite que vai começar um relacionamento novo com Ele. A partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje vai ser melhor. A partir de hoje vai ser intrínseco. A partir de hoje vai ser mais intenso. A partir de hoje vai ser mais íntimo dele. Oh, obrigado, Senhor. Então você não precisa esperar a minha oração. Você não precisa esperar a nossa adoração. Cultua com Ele. Dá atenção a Ele. Pergunta para Ele: Pai, o que é que você quer? Às vezes a gente fica medindo o culto. O culto foi bom por causa da palavra. O culto não foi tão bom por causa do louvor. Sabe, cultua com Ele. Esquece quem está do seu lado. Esquece a música que está tocando. Esquece aquilo que eu estou falando. Só cultua com Ele. Dá para Ele. Usufruou da presença dEle. Eu sinto como se Deus quisesse abraçar algumas pessoas aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquietai-vos e saberem que eu sou Deus. Eu não sei o que tem afligido a tua alma. Eu não sei o que tem afligido os teus pensamentos. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu ainda sou Deus. Se você ora em língua, se derrame um pouquinho na sua língua. Ei, andará prancho do codoro se que dele branche que dele braço. Ei, andará raste que dele branche que dele braço. Você pode chamar a atenção dos céus para você, querido? Ei, andará raste que dele branche do se que dele braço. Ei, andará raste que dele branche que andará braço codoro. Deixa as coisas externas perder a força. Chama a atenção de Deus para você nessa noite. Ei, andará que delebra braço dobro se que delebra. E andará que delebra braço que delebra braço. Ei, andará Pai, nós viemos cultuar com o Senhor, Pai. Nós amamos aquilo que acontece aqui, mas nós amamos a tua presença. Nós amamos aquilo que o Senhor pode fazer. Nós amamos aquilo que o Senhor é. Existem pessoas aqui precisando de alívio. E eu declaro em nome de Jesus: alívio chegando para você. Alívio chegando para a tua alma. Alívio chegando para a tua mente. Eu creio que você pode fazer um pouco melhor. Você pode ser um pouco mais intenso, irmão.
Você pode entregar um pouco mais. Faz o seu melhor porque é para Ele. Ele raste que dele prato no grosso. E andará pra te que dele vai pra se que dele vai pra se que dele raste que dele vai pra se. Oh, ele raste que dele pra se. Entrega tudo pra Ele. Entrega tudo. Solta as suas armas. Eu sei lutar por você. Eu sei fazer por você. Eu sei cuidar de você. Eu sei cuidar da sua família, assim diz o Senhor. Ele raste que dele braço, que dele braço. Não vai faltar. Se você me obedecer, 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 não vai faltar. Se você for fiel, não vai faltar. Ele raste que dele braço no braço. Ele andará raste que dele braço que dele braço. Ele andará